E aí, galera? Tudo na paz? Espero que vocês estejam bem. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma série de 10 exercícios sobre campo magnético, que eu abordei na última aula. E alguma coisa, eu vou começar a dar uma adiantadinha em alguns conceitos que vão nos ajudar a compreender melhor os fenômenos que a gente vai estudar daqui para frente. Esses 10 exercícios que eu estou colocando aqui, que eu estou explicando, são exercícios para dar uma baliza, entendeu? Sobre o estudo inicial do magnetismo. Ok? Vamos ver o que a gente consegue com isso aí. Bom, vamos lá. O primeiro exercício é o seguinte, olha. Analise as proposições relacionadas às linhas de campo elétrico e às de campo magnético. Número 1. As linhas de força do campo elétrico se estendem apontando para fora de uma carga. Olha só, gente. Se essa carga pontual for positiva. E para dentro se ela for uma carga pontual negativa. Dá uma olhadinha aqui, ó. Né? Tanto aqui quanto aqui, ó. Então, ela aponta para fora da carga, se ela for positiva, e para dentro da carga, se ela for negativa. Ok? Então, a primeira afirmativa está correta. 2. As linhas de campo magnético não nascem nem morrem nos ímãs, apenas o atravessam, ao contrário do que ocorre com corpos condutores eletrizados que originam os campos elétricos. Isso também é verdade. Olha, na maioria dos casos, você só vai analisar as linhas que estão do lado de fora do ímã aqui, ó. Mas acontece que todo ímã ele é composto por vários ímãs elementares, que são que compõem a estrutura do material do ímã. Então, dentro do ímã, existem campos magnéticos orientados também. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Então, note que nós vamos trabalhar, na maioria das vezes, com os campos externos. Mas o ímã, ele é composto, né, um ímã magneto, ele é composto por pequenos ímãs elementares, que são, por exemplo, os elétrons livres, aliás, os elétrons que giram em torno do núcleo, que compõem a estrutura desse material. Então, essa segunda afirmativa também é verdadeira. Não é só fora que tem campo, é dentro também. Diferente das cargas elétricas que originam o campo elétrico. A concentração de linhas de força do campo elétrico ou das linhas do campo magnético indica qualitativamente onde a intensidade do respectivo campo é maior. Isso também é verdadeiro. Aqui, por exemplo, eu não tenho uma concentração de campos elétricos, então aqui o campo elétrico ele é mais fraco. Né? Aqui no meio, certinho aqui, ó, entre as duas cargas, o campo elétrico é nulo. Então, onde eu tenho uma concentração maior de linhas de campo, eu tenho uma intensidade maior do campo. Então, por exemplo, aqui em volta da carga, olha, em volta dela, eu tenho uma concentração maior de carga, de linhas do que aqui, por exemplo. Então, quanto mais próximo da carga eu tiver, maior é a intensidade do campo, porque maior é a concentração de linhas. Aqui a concentração é menor. A mesma coisa ocorre com os campos magnéticos. Então, a terceira afirmativa está correta também. Portanto, a resposta à letra é. Todas as afirmativas são verdadeiras. Olha, um ímã em forma de barra com seus polos norte e sul é colocado sobre uma superfície coberta com partículas de limalha de ferro. Perdão. Então, a limalha de ferro é o pó de ferro, né? Eu coloquei aqui um ímã e espalhei a limalha aqui, né? Em cima de uma folha de papel, por exemplo, fazendo com que ela se alinhe segundo o seu campo magnético. Se 4 pequenas bússolas, 1, 2, 3 e 4, forem colocadas em repouso nas posições indicadas na figura, no mesmo plano que contém a limalha, suas agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas do campo magnético criado pelo ímã, desconsiderando o campo magnético terrestre, considerando que a agulha magnética de cada bússola seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético associado ao ponto em que ela foi colocada, assinale a alternativa que indica correta e, respectivamente, as configurações das agulhas nas bússolas 1, 2, 3 e 4. Então, olha, se é uma seta,
Então, é isso aqui, ó. Onde está pintadinho é o polo norte e onde está branquinho é o polo sul. Então, se é uma seta, aqui na ponta é o polo norte e aqui é o polo sul. Correto? É isso que ele está pedindo para que a gente indique aqui. Ok? Muito bem. Então, veja, quando você coloca uma bússola do lado, assim, dentro de um próximo ao ímã, essas linhas do campo orientam a posição da bússola, tá vendo? Aqui a bússola está nessa posição, aí ela vai curvando, ó. Aqui ela está aqui nessa posição, tá vendo? A bússola está deitadinha, aqui ela está em pé. E assim ela vai, orientando-se pelas linhas do campo. As linhas do campo magnético orientam e posicionam uma bússola. Então o que está acontecendo naquela figura é exatamente isso aqui, ó. Se eu tenho, voltando na figura, tá vendo? Aqui está o polo sul. Então, se aqui está o polo sul, a bússola tem que estar virada para cá, porque o polo norte dela vai ser atraída por esse polo sul. Então, é aqui, ó. Essa é a configuração, ó. O polo norte da bússola se orienta para o polo sul do ímã. Porque uma bússola, ela é um ímã também, né? Um magneto. Então, as posições são assim. Então, essa setinha está para cá, essa setinha está para cá, essa setinha está virada para cá e a setinha está virada para cá. Ok? Então, a resposta correta aqui da nossa questão é a letra C. Na Polo Norte é a pontinha, não se esqueça disso. Né? E aqui está, o pintadinho é sempre o Polo Norte. Resposta certa, a letra C. 3. Considerando as afirmativas abaixo, marque a opção correta. Ørsted comprovou experimentalmente que a corrente elétrica dá origem a campo elétrico. Opa, então vamos lá. A corrente elétrica dá origem ao campo elétrico? Não, a corrente elétrica dá origem ao campo magnético. A experiência de Ørsted é essa que está aqui em cima, ó. Eu tenho aqui uma fonte de TDP, uma agulha, né, um condutor e um fio. Aqui está desligado, tá vendo? Está rompido aqui. Então essa bússola está assim nessa posição, porque provavelmente ela está sendo orientada pelo campo magnético da Terra. Quando eu fecho o circuito, olha, e uma corrente elétrica se estabelece, então nesse caso aqui, ó, a corrente está nesse sentido. Então a bússola muda a sua orientação. Por quê? Porque essa corrente elétrica cria um campo magnético no seu entorno maior do que o campo magnético terrestre. Então a bússola passa a se orientar de acordo com o campo gerado por essa corrente elétrica. Então essa é a experiência de Ørsted. Corrente elétrica gera campo magnético e não campo elétrico, como está dizendo aqui. Se quebrarmos um ímã, temos dois ímãs, cada um com apenas um polo magnético. Não, essa é a figura aqui, ó. Quando você parte um ímã, você dá origem a outros ímãs. Não existe ímã de um polo só. Todo ímã possui dois polos. Exatamente porque eu falei para você lá naquela primeira questão. O campo magnético do ímã ele é composto por inúmeros campos orientados aqui dentro. Então, como se eu tivesse milhares e zilhões de pequenos ímãs aqui dentro compondo a estrutura desse material. Quando eu corto aqui, eu apenas separo uma quantidade para cá e uma quantidade para cá. Essa parte continua tendo ímãs elementares ou pequenas bússolas elementares orientadas aqui dentro. Se ela continua tendo orientação, cada parte continua se comportando como se fosse um ímã. E quantas vezes eu fizer essa divisão, sempre vai resultar em ímãs com dois polos. Em um ímã e por fora dele, as linhas do campo magnético ou de indução têm a orientação do polo magnético sul em direção ao polo magnético norte. Não, é o contrário. A orientação é do norte para o sul. D. O polo magnético norte da Terra encontra-se próximo ao polo geográfico norte da Terra. E o polo sul magnético, o polo magnético sul da Terra encontra-se próximo ao polo geográfico sul da Terra. Não, isso também não. A gente vai ver isso um pouquinho melhor lá na frente. Mas os polos magnéticos e geográficos são contrários. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de números diferentes se atraem. Exatamente isso que está aqui, ó. Polos que são diferentes, atração. Polos que são iguais, repulsão. Resposta certa, letra E. A
Aproxima-se uma barra imantada de uma pequena bilha de aço. Observa-se que a bilha... Bom, então o que acontece? Olha, gente, aqui está a situação. Olha, o processo de magnetização por indução magnética. Né? Na magnetização ou imantação de uma amostra de substância magnética por indução magnética, devemos colocá-la nas proximidades de um ímã. Então, se eu pegar uma barrinha de ferro ou uma bolinha de ferro, se ela não é um ímã, ela tem esse comportamento aqui. Lembra que eu falei dos ímãs elementares? As estruturas internas do material, eles são pequenas bússolas ou pequenos ímãs. Né? Os elétrons em movimento em torno do núcleo formam pequenos ímãs, só que eles são desorientados. Então, o campo magnético resultante aqui é diferente de zero. Quando eu coloco essa barrinha de ferro, essa bolinha de ferro aqui, dentro ou próximo de um ímã, ou dentro do campo magnético desse ímã, esse campo magnético orienta essas bússolas elementares, ou esses ímãs elementares, e essa orientação resulta no campo magnético diferente de zero. Aí, o polo norte é atraído pelo polo sul. Então, todo corpo que ao ser atraído para ser atraído por uma barra de ímã, ele precisa ser imantado. Então, apenas os materiais que sofrem esse processo de imantação, ou seja, o ímã transforma a barrinha em um outro ímã e o atrai. Com a polarização aqui, tá vendo? O polo norte virado para o sul. Se eu colocar desse lado, essa é a orientação. Se eu colocar essa barra do lado de cá, né, essa aqui não está sofrendo ação do campo, está, né, longe do campo, ó, aqui não, está pertinho. Se eu colocar ele aqui, a orientação vai ser esse polo aqui atraído por esse polo aqui. Então, em qualquer um dos dois polos, o poder de atração é o mesmo. Então, não existe polo mais forte ou polo mais fraco no mesmo ímã. E lembre-se, o ímã só atrai aquilo que ele consegue transformar em um ímã, ou seja, magnetizar ou imantar. Então a resposta é a letra C. Ó. Ela é atraída por qualquer um dos dois polos. 5. Considere as afirmações sobre ímãs. Né? Em contato com o ímã, o ferro doce transforma-se em ímã temporário. Foi o que eu acabei de falar. Quando você encosta o ferro, ele chama de ferro doce aqui, é só a maneira de dizer que é o ferro natural, né? Não, aliás, perdão, o ferro não imantado. Quando eu encosto eles se orientam, ó, os ímãs elementares do ferro se orientam e ele se transforma num ímã temporário. Isso é um ímã temporário. Isso é um ímã. Os campos todos se orientam e a resultante de campos aqui não é zero. Aqui, como os campos são aleatórios, possuem orientações aleatórias, a soma de campos magnéticos aqui é zero. Não quer dizer que não exista. Existe campo magnético aqui. Só que a soma dos campos aqui é zero. Aqui não é zero. Então, a primeira afirmativa está correta, né? Em contato com o ímã, o ferro se transforma no ímã temporário. Quando o ímã é quebrado, cada pedaço se constitui um novo ímã com polos norte e sul. Foi o que eu falei com você, né? Aquela mesma figura, ó. Se eu cortar um ímã, ele vai se transformar sempre em novos ímãs. E não existe ímã de um polo só. 3. Polos magnéticos de mesmo nome se atraem e de nomes diferentes se repelem. Não, é exatamente o contrário. Ó. Sul com norte se atrai, norte com sul se atrai, sul com sul repele, norte com norte se repele. Então a resposta é a letra D aqui. Ó. 1 e a 2 estão corretas. A figura adiante representa um ímã permanente em forma de barra, onde N e S indicam respectivamente os polos norte e sul. Suponha que a barra seja dividida em 3 pedaços, como mostra a figura seguinte. Então tá aqui, ó. Eu peguei essa barra e dividi em 3 pedaços. 1, 2, 3. Se aqui é polo sul, aqui é polo sul. Se aqui é polo norte, essa ponta continua polo norte. Como eu não consigo separar os polos, se aqui é norte, A é sul. Se aqui é sul, B é norte. B é norte e A é sul.
Colocando lado a lado os dois pedaços extremos, como indicado na figura 3, o que vai acontecer? É correto afirmar o quê? Ó? Se norte, esse aqui é norte, e B também é norte, ó, então vai ficar norte perto de norte. Se A é sul, ó, norte, sul, A é sul, próximo do sul, repele. Então, esses dois pedacinhos, se colocados nessa posição, vão se repelir. Agora, se eu inverter a posição, né, eles vão se atrair. Nessa posição, eles vão se atrair. Se repelir, perdão. Então, a resposta é a letra E. Ó. Se repelirão, pois A é polo sul e B é polo norte. Ok? Lembre-se, não quer dizer que se eu pegar isso aqui e colocar perto desse, eles vão se repelir sempre. Não, não é sempre. Vão se repelir se eles estão nessa posição aqui. Porque se você virar essa posição aqui de cabeça para baixo, botar o A em cima e o N embaixo, eles vão se atrair. Mas nessa posição, eles vão se repelir. 3 carrinhos idênticos são colocados em um trilho. Porém, eles não se encostam, porque na extremidade de cada um deles, conforme o esquema abaixo, é acoplado um ímã, de tal forma que um de seus polos fica exposto para fora do carrinho, né, a polaridade externa. Então tá aqui, ó, um ímã aqui, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte. Considerando que as polaridades externas dos ímãs norte e sul nos carrinhos são representadas por números, conforme o esquema a seguir, assinale a alternativa que representa a ordem correta em que os carrinhos foram organizados no trilho, de tal forma que nenhum deles encoste no outro. Ora, o que tem que acontecer aqui então? Repare a letra D. Ó. A ordem é 2, se 2 é sul, 1 é norte. Se 6 é norte, 5 é sul. Então, ó, 5 com 4 vão se repelir, certo? É o que ele quer, 5 com 4 vão se repelir. Ok? Então, olha, 1 com 6, 1 norte, 6 norte. 6 com 5, conforme a gente já tinha dito. Aliás, aqui, né? 5 com 3, 5 com 3 vão se repelir. Então, a resposta certa é a letra D de dado, certo? Eu não quero que eles encostem um no outro, ó. Então tem que haver sempre repulsão. Essa é a ordem, né? 1, 2, aqui, ó. Aliás, 2, 1. Então aqui é norte. Então o próximo tem que ser norte. 6. Depois tem que ter um sul. 5. Opa, tá aqui. Depois nós temos que ter um outro sul. 3. Então agora a gente tem que ter um outro sul. Aqui. Então a resposta é a letra D de dado. Leia as informações e a imagem. Todo ímã possui 2 polos magnéticos conhecidos como norte e sul, certo? Nos ímãs, as linhas de campo magnético saem do polo norte, circundam externamente o ímã e entram no polo sul, certo? Quando 2 ímãs são aproximados, os polos de nomes diferentes se atraem enquanto os polos de nomes iguais se repelem. A agulha de uma bússola é um ímã. A ponta dessa agulha corresponde ao polo norte desse ímã. O interior do planeta Terra pode ser comparado a um grande ímã mantendo um forte campo magnético em torno do planeta. O polo norte geográfico encontra no hemisfério do planeta que abriga o polo sul magnético, do mesmo modo que o polo sul geográfico se encontra no hemisfério do planeta que abriga o polo norte magnético. Ok, então essas são as afirmações. Agora vamos ver a imagem, olha, está aqui. Então essa imagem representa a Terra e as linhas do campo magnético que orientam-se daqui para cá. Ora, é aqui, ó. Aqui essa imagem está assim representada. Esse N indica o polo norte geográfico e sul geográfico. Se aqui é o polo norte geográfico e o campo magnético está orientado daqui para cá, então aqui está o polo sul magnético. Porque no ímã
campo sai do Polo Norte e vai para o Polo Sul. Então são duas orientações. Uma é geográfica, a outra é magnética. Considerando cada afirmação e tendo como referência a posição do planeta na imagem apresentada, o ímã que poderia substituir o interior da Terra é... Então está aqui, ó, o ímã que substitui o interior da Terra, está aqui, ó, nessa figura, tá vendo? Olha. Onde está o Polo Norte é o Polo Sul magnético. É como se existisse um ímã dentro da Terra. É como se fosse, não é exatamente dessa forma, né? Mas a Terra se comporta como um grande ímã. Se a agulha ela aponta o Polo Norte para cá, essa agulha orienta a posição geográfica do Polo Norte. Se esse aqui é o Polo Norte da bússola, ela tem que se apontar para o Polo Sul, né? Porque o norte da bússola é atraída pelo Polo Sul, né? Porque polos contrários se atraem. Ok? Aqui uma curiosidade. Entre o eixo magnético e o eixo de rotação da Terra, existe um pequeno ângulozinho aqui, 11,5 graus Celsius. Existe uma medição dessa variação. E essa medição indica que esse ângulo aqui ele oscila, aumenta e diminui com o passar do tempo. Mas isso é uma coisa que eu posso comentar com você em outro momento. Mas existe, não é uma coincidência, não há sempre uma coincidência entre o eixo de rotação da Terra e o eixo magnético. Ok? Então a resposta dessa questão é a letra B. Essa figura aqui representa o ímã no interior da Terra. Diariamente a Terra é bombardeada por uma série de partículas eletricamente carregadas, oriundas principalmente das reações nucleares ocorridas no Sol. É o que eu chamei de o vento solar, não é isso? Então o Sol emite para nós, entre tantas radiações alfa, beta, gama, emite, entre outras coisas, partículas carregadas. E toda partícula carregada, quando se movimenta, ela cria um campo magnético. Todo campo magnético, todo ímã, todo e qualquer ímã, ele é proveniente de cargas elétricas em movimento. Em movimento. Então, se lá do Sol partem partículas elétricas carregadas, como a partícula alfa, a partícula beta, e essas partículas possuem carga elétrica, estão em movimento, então elas produzem um campo magnético. E ímã, ele interage com o campo magnético. Ímã só interage com ímã. Então essas partículas são pequenos ímãs que vão se vir em direção à Terra. Então a figura está dizendo assim, olha, a chegada dessas partículas à superfície da Terra, em algumas com alta energia, provocaria sérios danos aos seres vivos. Somos protegidos de muitas dessas partículas pela atmosfera e pelo campo magnético terrestre. Então está aqui o campo magnético, não é isso? Aqui. Então, na figura a seguir, as linhas indicam aproximadamente a direção e o sentido do campo magnético em torno da Terra. Nela estão mostradas as trajetórias de duas partículas carregadas. Essa aqui, ó, M, e essa aqui, N. Ó. Repare que uma está incidindo perpendicularmente ao campo magnético, ó, formando 90 graus. E a outra incide paralelamente ao campo magnético nessa região aqui. Ok? São representadas por segmentos orientados e suas velocidades Vm e Vn. Né? Sobre a figura, assinale V para verdadeira e F para a falsa. A partícula M será defletida pelo campo magnético da Terra. Está vendo aqui? Ó? Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Né? Nós vamos aprender isso, aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, que para que você haja um desvio, é necessário que haja uma força atuando sobre o corpo, não é isso? E nós aprendemos isso na primeira lei de Newton. Se um corpo está andando em linha reta, para ele fazer curva, ou para ele mudar o sentido e a direção da sua propagação, é necessário que uma força haja sobre ele. Se eu estou falando de uma partícula magnética interagindo com outro campo magnético, é necessário, vai existir entre esses dois campos, o da partícula e o da Terra, uma interação. Essa interação resulta numa força chamada
força magnética. Essa força magnética, nós vamos aprender daqui a alguns dias, é dada por essa fórmula. Mas por que eu estou adiantando para vocês? Porque isso aqui, ó, o ângulo com que essa partícula encontra o campo magnético influi na existência, no tamanho dessa força. Como eu sei que o seno varia entre 0 e 1, no primeiro quadrante, né? Entre 0 e 90 graus. Se esse seno for igual a 0, essa força é 0. Se esse seno for igual a 1, essa força é a máxima. Seno de 0 é quando o ângulo for 0 graus, e o seno será 1 quando o ângulo for de 90 graus. Então é isso que acontece. Ó, as partículas sofrem um pequeno desvio, as carregadas, olha, as positivas e as negativas, as neutras não, elas não sentem o campo magnético, elas vão embora direto, elas vão em linha reta. As positivas sofrem um desvio, provocados por essa força magnética. Além da carga, da necessidade de possuir uma carga aqui, ó, tá vendo? Como eu disse aqui, ó, positivo e negativo tem carga, né? Essa aqui não tem. Além dessa característica, o ângulo de incidência... gente, perdão que eu fiz aqui, eu me esbarrei aqui. Então, vamos ver de novo. O ângulo com que essa partícula incide influencia naquela força. Então, essa está incidindo com ângulo de 90 graus. Ó. Então, esse seno aqui é o máximo. Então, essa partícula aqui vai sofrer uma força desviando a sua trajetória, como nessa figura aqui. Tá vendo? Desviando a sua trajetória. Partículas positivas desviam para um lado, negativa para o outro. Certo? Agora, essa partícula está incidindo paralelamente ao campo. Ó, paralelamente ao campo. Ou seja, o ângulo de incidência aqui é 90 graus. O seno de 90 é 0. Então, essa partícula não vai sofrer uma força devido à interação entre campos. Então, essa partícula aqui, ó, não será defletida. Essa será. Ok? Então, a partícula N não será defletida pelo campo magnético da Terra, porque ela incidiu paralelamente. Né? Sejam ou não defletidas, a interação dessas e de outras partículas carregadas com o campo magnético terrestre não lhes altera a energia cinética. Não lhes altera a energia cinética. Isso também a gente vai estudar quando a gente for estudar força. Mas eu só quis colocar essa questão para dar uma adiantadinha nesse negócio de campo magnético e para explicar para vocês, de campo não, de força magnética. Nós estamos adiantando um pouquinho o assunto, mas sem entrar em detalhes, só para você saber que partículas carregadas em movimento são ímãs e interagem com esse maior ímã aqui, nesse sentido. Por isso que o texto diz que nós somos protegidos por esse nosso campo magnético. Então, eis aqui a figura, e aqui está também uma outra figura interessante a respeito disso. Aliás, todas as questões aqui são, os itens são verdadeiros, a resposta é a letra C. Mas eu botei essas duas figuras aqui para que a gente possa olhar primeiro a orientação, tá vendo? A bússola, ela se orientando pelo campo magnético. E você note que na direção do Equador, a bússola ela é praticamente paralela à superfície da Terra. Na medida que eu vou me dirigindo em direção aos polos, ela vai sofrendo uma declinação aqui, ó, chamada de declinação magnética. Então aqui, próximo aos trópicos, a declinação é de 30 graus. A bússola ela vira para baixo, assim, 30 graus. Mais acima, 60, até que no polo a bússola se comporta assim, ó. Ela fica de cabeça para baixo, porque o campo magnético aqui se orienta assim. Então tá aqui, ó. Aqui estão alguns valores de ângulos, né? Lembre-se, na direção do Equador, próximo ao Equador, ela é praticamente paralela à superfície da Terra. E nos polos ela é perpendicular à superfície da Terra. Então aqui está a orientação dessas bússolas, aqui uma outra representação. Ok? Essa figura é para mostrar essa declinação magnética para vocês. Essa declinação é isso, né? Assim, ó. Então, no Equador, ela é assim, a bússola, ela se comporta assim, no Equador, e vai se aproximando dos polos, ela vai fazendo assim, até que no polo ela fica
totalmente vertical. O mágico utiliza 3 caixas idênticas, a figura abaixo, para realizar um truque em que adivinha em qual das caixas está uma bola de ferro comum. Para isso, coloca a mão sobre as caixas e depois de toda a encenação, adivinha a caixa certa. O truque é simples. Ele tem escondido na sua luva um ímã que atrai a bola de metal ao se aproximar dela. Com a sensação de força de atração em sua mão, ele adivinha a caixa em que a bola está. Com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir. A força entre o ímã e a bola de metal sentida pelo mágico, ela é uma força de origem magnética. Aqui, ó. Ele botou o ímãzinho, né? Aí essa bolinha sobe, ele dá um toquezinho, ele sente a força batendo aqui, né? Ela é de origem magnética. E sua intensidade depende, entre outras coisas, da distância. Aqui, ó. Quanto mais distante, menor a força. Quanto mais próximo do ímã, maior a força. Se invertermos os polos do ímã que está na mão do mágico, a força entre o ímã e a bola de metal não se altera, porque não existe polo mais forte do que o outro. Né? Se eles são um ímã homogêneo, a força de atração do polo norte é a mesma força de atração do polo sul. Ok? Então, minha gente, essa é são os exercícios que eu separei para vocês para essa semana. Na próxima semana, nós vamos falar sobre as origens do campo. Né? Nós vamos falar sobre como a corrente elétrica gera campo magnético. Okay? E aí a gente vai avançar na compreensão do que seja o magnetismo. Okay? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Essa lista está disponível para você lá na plataforma. Caso você não tenha acesso a essa lista na sua plataforma, mande um e-mail para mim, que eu envio não apenas essa lista, mas também os slides dessa aula. Ok? Então, bom proveito, boa semana e até a próxima.